Bora, pessoal, falar um pouquinho sobre geopolítica e uma das principais notícias de hoje, breaking news, né? A OTAN convoca 90 mil soldados para o maior exercício militar desde a Guerra Fria. Manobras simularão ataque russo. Olha que notícia importante, já que a Aliança Militar do Ocidente convocou 90 mil soldados, é bastante gente, de países membros e também da Suécia, para o primeiro exercício militar de 2024. Essas manobras trabalharão um cenário de um ataque russo. Chama a atenção isso no dia 18 de janeiro. Está aqui o general Christopher Cavoli, oficial da OTAN, falando à imprensa na sede da unidade lá em Bruxelas, da entidade, né? Nessa quinta-feira, dia 18 de janeiro. E a reportagem diz assim: a Organização do Tratado Atlântico Norte anunciou nessa quinta-feira, 18 de janeiro de 2024, que vai convocar 90 mil soldados de países membros da Aliança e da Suécia. A convocação é a maior feita pela OTAN desde a Guerra Fria. O que isso quer dizer, pessoal? Os militares participarão de uma série de exercícios conjuntos que trabalharão com o cenário de um ataque russo, segundo o comandante-geral da OTAN na Europa. Tá aqui, inclusive, um videozinho que mostra a situação que está acontecendo no Oriente Médio. Daqui a pouco a gente explora isso daí. Os exercícios começarão na semana que vem e durarão até meados de maio, segundo o comandante, e terão a cooperação de soldados da Suécia, país que ainda não faz parte da aliança, mas já solicitou formalmente o ingresso do grupo. E é claro, isso também está incomodando a Rússia. A aliança vai demonstrar sua habilidade para reforçar a região do Atlântico e da Europa com movimento transatlântico de forças. O comandante afirmou que as manobras não têm uma motivação específica e que acontecem como parte de exercícios anuais da aliança, mas disse também que a convocação das manobras deste ano são as maiores desde 1988, quando, em plena Guerra Fria, a aliança mobilizou 125 mil soldados. Já era finalzinho, né? Próximo já da queda do Muro de Berlim ali. Já estava caminhando para o final da Guerra Fria lá em 88. Ainda segundo Cavoli, as tropas este ano simularão uma invasão russa a um dos países membros. Em uma das simulações, os militares treinarão deslocamento rápido para a Polônia, país membro da OTAN e vizinha da Ucrânia. Em outro momento do treinamento, os soldados irão aos países que fazem fronteira com a Rússia, como a Noruega e os países bálticos, Letônia e Lituânia, que também integram a OTAN. Segundo a OTAN, para o exercício militar serão mobilizados mais de 1.200 veículos de combate, ao menos 50 navios de porta-aviões e destroyers, mais de 80 caças, helicópteros e drones, pelo menos 1.100 veículos de combate, incluindo 133 tanques e 533 veículos de infantaria, de combate de infantaria. E a OTAN, Aliança das Forças Armadas de 31 países do Ocidente, entre eles os Estados Unidos, prevê que uma invasão a qualquer um dos membros implica automaticamente uma resposta de tropas de todos os outros Estados membros do grupo. Lembrar que ela foi criada nesse contexto, inclusive de Guerra Fria, nesse sentido de evitar, né, o crescimento, a expansão da União Soviética, dos países socialistas pelo mundo, e mesmo com o fim da Guerra Fria, ela se mantém. E claro, a Rússia ali, como um dos legados do que sobrou da antiga União Soviética, é um inimigo potencial comum dos países da OTAN. A própria entrada ou tentativa de entrada da Ucrânia, aventar a possibilidade da Ucrânia entrar na OTAN foi um dos principais motivos dessa guerra ter começado e da invasão da Rússia ao território ucraniano. E aí, galera, o que isso pode representar para 2024? Será que esse cenário extremamente delicado vai continuar elevando a crise geopolítica global? Esses exercícios, que são exercícios anuais, mas com tanta gente como não se viu, com a participação mais presente agora da Suécia, que quer integrar o bloco também. Qual será a resposta da Rússia a essa situação? Vamos dar uma olhada aqui em uma outra reportagem também falando sobre essa situação. Jatos, helicópteros, drones e tanques, o que a OTAN vai usar no maior exercício militar desde a Guerra Fria. Além de convocar 90 mil soldados, vocês viram agora há pouco que eles vão trazer um arsenal para mostrar ali o que eles têm e o que a Rússia vai enfrentar caso alguns dos membros da OTAN ou a Suécia que entrar seja invadida, atacada. Recentemente, inclusive, a Suécia está com receio, teve o receio de um possível ataque russo ao seu território. E isso também é um dos motivos dessa mobilização nesse momento da OTAN para esse exercício militar de uma maneira tão grande como há muito tempo não se via, né? Desde a década de 80, desde o final da Guerra Fria. Outra notícia importante do dia de hoje, Estados Unidos bombardeia alvos dos Houthis no Iêmen
e depois dizem que não estão em guerra com o grupo. Doideira, né? Em uma semana, os americanos fizeram 5 ataques contra os Houthis do Iêmen e não estão em guerra contra o grupo. Ó, Estados Unidos abortam um ataque ao grupo de Houthis no Mar Vermelho, tem aqui mostrando essa abordagem que teve, mas a gente não vai ver esse vídeo, mas tá aqui, ó. Os Estados Unidos fizeram mais um ataque contra os Houthis do Iêmen nessa quinta-feira, dia 18 de janeiro. Eles destruíram 2 mísseis do grupo que eram uma ameaça contra cargueiros na região do Mar Vermelho, de acordo com os militares dos Estados Unidos. Segundo o Comando Central dos Estados Unidos, os mísseis que as forças americanas destruíram estavam prestes a ser lançados em direção ao Mar Vermelho. Horas depois, as Forças Armadas dos Estados Unidos disseram que o país não está em guerra contra os Houthis. John Kirby, o porta-voz do governo dos Estados Unidos para temas de segurança, disse que esse ataque foi semelhante ao de quarta-feira, em uma semana em que os americanos fizeram 5 ataques contra o grupo. Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, disse que os americanos vão continuar a atacar mesmo se isso estiver impedido os Houthis de dispararem mísseis contra cargueiros do Mar Vermelho. Os ataques contra os alvos do Iêmen estão parando os Houthis? Não. Eles vão continuar? Sim, disse Biden. Então, galera, sabemos que essa situação aqui é uma situação extremamente delicada que envolve a questão do Iêmen. Nós temos, inclusive, um vídeo falando sobre a possibilidade da generalização desse conflito, a escalada do conflito nessa região, uma guerra que está sendo até chamada de uma guerra terceirizada, já que vários outros grupos paralelos às potências regionais estão se armando e estão um atacando o outro. Então hoje mesmo a gente teve o ataque do Paquistão, amanhecemos o dia de hoje com o ataque do Paquistão a alvos supostos de terroristas no território iraniano, na fronteira dos dois países, entre o Irã e o Paquistão. Então você tem situações ali extremamente delicadas e que exigem cuidado, né? Um manejo bem significativo e importante das grandes potências para que não escale ainda mais a onda de conflitos regionais. O Irã, como uma grande potência regional que vem supostamente armando outros grupos ali, como o Hamas, o Hezbollah, tem sido acusado, inclusive, de financiar esses grupos. Atacou recentemente o território do Paquistão, atacou o Iraque, atacou a Síria, teoricamente como resposta a um atentado terrorista que vitimou 84 pessoas no território iraniano. Então a ideia, teoricamente, claro, era atacar as células desses grupos que orquestraram esse ataque. E tudo isso em volta dessa situação que envolve também Israel. Tudo começou lá em outubro, vamos lembrar. É claro que essa região é um barril de pólvora constante, mas vamos lembrar que a partir do dia 7 de outubro, com o ataque do Hamas, a invasão do Hamas e a resposta israelense, que muitos consideram desproporcional, a situação tem escalado nos últimos meses, principalmente nesse início de 2024, com uma onda de ataques em diferentes países, inclusive de Israel atacando o Líbano, atacando outras posições em outros territórios, avançando ainda mais sobre a faixa de Gaza, onde se tem 90% da população fora de suas residências, onde mais de 20 mil pessoas já morreram, de acordo, claro, com dados do Hamas. Então nós temos uma situação extremamente belicosa, delicada e complexa para manejo das grandes potências no Oriente Médio nesse momento. Ó, tem até aqui uma última reportagem, porque ataques entre Irã e Paquistão levam a escalada grave de tensões na região. Lembrando que aqui a gente tem o Irã e o Paquistão de lados diferentes, e o Irã, um inimigo geopolítico declarado dos Estados Unidos, e o Paquistão, que é apoiado pelos Estados Unidos, são inimigos também, né, galera? A gente tem que entender que nós temos ali questões geopolíticas controversas, contraditórias, contrárias, forças contrárias e troca de acusações constantes. E aqui a gente não está para falar quem está com a verdade, quem está com a razão, mas sim tentar compreender o que isso pode trazer para o futuro da humanidade, se essa guerra ela pode escalar para um confronto regionalizado cada vez maior. Então é importante pensar sobre isso. Ó, o Paquistão lançou ataques com mísseis contra o Irã nessa quinta-feira, é o que eu falei logo pela manhã, matando 9 pessoas, segundo o governo local. Os alvos eram esconderijos terroristas no sudeste do território iraniano. Os bombardeios seguem, ataques do Irã alvos do próprio Paquistão na noite de terça-feira, dia 16, onde o Irã atacou alvos no Paquistão, então é uma resposta do Paquistão. Tudo isso na mesma semana em que a Guarda Revolucionária Islâmica iraniana também bombardeou alvos na Síria e no Iraque, como eu falei agora há pouco, no que chamou de resposta a um ataque que matou 84 pessoas no início do mês e a morte de um alto comandante nos arredores de Damasco em dezembro. O momento é de tensões elevadas na região, além de troca de ataques entre Israel, que trava um conflito há meses já com Hamas na faixa de Gaza, troca de mísseis do grupo Hezbollah, apoiado pelo Irã, no Líbano. Grupos aliados ao Irã estão alvejando forças americanas no Iraque e na Síria. E os Estados Unidos e o Reino Unido bombardearam na semana passada,
alvos ligados ao Iêmen estão ligados aos rebeldes Houthi. Lembrando que o Iêmen vive uma guerra civil também, tá, galera? É que nesse momento fala-se muito sobre os Houthis, mas você tem uma guerra de poderes delicada no Iêmen, uma guerra esquecida que pouca gente fala, mas onde você tem ali um país que também está com uma disputa de poder muito delicada. Os Houthis estão dentro dessa disputa pelo poder interno dentro do Iêmen, que vive uma crise humanitária tremenda, com milhares de pessoas mortas, com governos que não são internacionalmente reconhecidos por grande parcela dos países, com disputa de poder ligada à Arábia Saudita e ao Irã. Então, vale a pena, inclusive, pensar e falar sobre essa questão, mas não é o que a gente veio fazer aqui hoje. Também apoiado pelo Irã e que vem atacando navios da bandeira internacional no Mar Vermelho como uma espécie de represália contra Israel, é os bombardeios em Gaza. Então a gente tem relações diretas entre essas situações e o que está acontecendo entre Israel e o Hamas. Só para finalizar, galera, a gente tem um chamado eixo de resistência comandado pelo Irã lá no Oriente Médio, e talvez seja interessante tentar compreender isso, porque você vê que o Irã está envolvido junto com Israel e Estados Unidos, esses principais conflitos nessa região do Oriente Médio. E, de certa forma, tem sido desenvolvido, tem sido falado muito sobre um suposto eixo de resistência que o Irã é o principal responsável. O regime tenta ampliar sua influência regional, patrocinando milícias que promovem ataques em múltiplas arenas contra alvos dos Estados Unidos e Israel. Então, teoricamente, esse eixo de resistência está ligado diretamente a esse financiamento de Israel a vários grupos. Vamos dar uma olhada como funciona isso então. Em ataques do chamado eixo da resistência em múltiplas arenas do Oriente Médio, o Irã tenta mostrar poder e sua rede de influência regional contra Estados Unidos e Israel, sem precisar entrar diretamente num conflito contra esses países. A atuação dessa frente de aliados vem ganhando destaque desde o massacre do Hamas em Israel, dia 7 de outubro de 2023, seguido da guerra na faixa de Gaza, e extrapolou as fronteiras do enclave palestino com conflitos no Iraque, na Síria, no Iêmen, no Líbano e mais recentemente também no Paquistão. O eixo, coordenado pelo Irã, é predominantemente formado por milícias xiitas e tem temas entre os pilares principais o Hezbollah, Houthis e o Hamas. Chama a atenção que o Hamas, diferentemente do Hezbollah e dos Houthis, ele não é xiita, é o único que é um grupo de maioria sunita, além de outras facções de apoio no Iraque e na Síria, também apoiados pelo Irã. O regime dos ayatollahs opera fornecendo armamento e treinamento para a rede de aliados, que não respondem ou se submete a governos. Dessa forma, o regime procura atingir indiretamente seus alvos, novamente, Estados Unidos e Israel, grandes inimigos do Irã, encorajando os parceiros em confronto por procuração, que é um confronto terceirizado, como eu falei agora há pouco. Tem sido assim no envolvimento direto do Hezbollah no conflito entre Israel e o Hamas, com ataques sucessivos na fronteira com o Líbano, que levou o exército israelense a remanejar forças para o norte. Os rebeldes Houthis controlam parte do Iêmen, atuam com drones para impedir a circulação marítima da navegação comercial pelo Mar Vermelho. A coalizão liderada pelos Estados Unidos já realizou 3 ataques, agora já chegou a 5, contra bastiões rebeldes do Iêmen. Desde o início da guerra, milícias apoiadas pelo Irã vêm atacando bases e forças americanas tanto no Iraque quanto na Síria, aumentando ainda a instabilidade na região. Então, galera, esse eixo de resistência é uma máquina aparentemente bem lubrificada, guiada pelo Irã, apesar das declarações de Teherã, capital do Irã, e das organizações aliadas de que operam de forma independente, sem orientações ou ditames do regime dos ayatollahs, pondera o analista do jornal israelense Haaretz. Então, deixa claro aqui também que isso são suposições, são o que tem sido passado pelas redes de informações daqui, tá no G1, as informações vieram aqui dessas reportagens G1 e BBC News, então é importante deixar claro que são informações que a gente tem que averiguar, não é que são verdades absolutas, mas o que se imagina, o que se supõe e o que parece ser de fato, é que esse eixo de resistência liderado pelo Irã, ele se baseia num sistema onde o Irã ele consegue, de alguma forma, financiar, patrocinar economicamente esses grupos para que eles possam servir de resistência a Estados Unidos e Israel nessa região e, ao mesmo tempo, fortalecer o Irã como um importante ator geopolítico regional, como já é, mas ganhando cada vez mais força, promovendo cada vez mais força nessa região. Galera, a gente fica por aqui. Daqui a pouco a gente volta trazendo mais notícias dessa geopolítica interessante, importante e necessária de compreensão pra gente. Não se esquece, você gosta desse tipo de conteúdo, dá aquele like, se inscreve aí no canal se não é inscrito e compartilha pra gente poder trazer mais conteúdos como esse pra você. Obrigado pela audiência e pela paciência e até a próxima.